Opa, gente, bem-vindos a este vídeo, que é uma continuação do vídeo que eu fiz sobre a pronúncia de substantivos que terminam com TY. Como eu prometi no outro vídeo, aqui neste vídeo eu vou pronunciar todas essas palavras que estão na tela, mas primeiro eu vou dar umas dicas essenciais, muito importantes, que valem para essas palavras com TY, como também para todas as outras palavras do inglês. Com essas dicas, se vocês entendem elas e internalizam essas dicas, vocês vão poder pronunciar mais do que 90%, eu acho, pelo menos uma grande parte das palavras em inglês, mesmo sem antes conhecer as palavras. Blá, blá, blá. Blá, blá. Blá, blá, blá. Blá, blá, blá. Blá, blá. Blá, blá, blá. 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 Eu quero começar falando sobre esse sufixo TY. Na pronúncia dele, é importantíssimo que a gente pronuncie ele. Eu escuto muitas vezes brasileiros não pronunciando esse Y. Falando como city, né? Quando é city, cidade, city. E não é city. O Y sempre se pronuncia I, como som de I. City, city. E aí tem a diferença entre o inglês britânico e americano, por exemplo, que no britânico, esse T se fala como T mesmo, como city, city, seria o inglês britânico, city. Enquanto no inglês americano, esse TY muitas vezes se pronuncia como um DY, um DI, né? City, city, city. Então, o britânico city, enquanto o americano city. Eu vou, no final, pronunciar todas as 45 palavras com um sotaque inglês, ou britânico, e um sotaque americano, depois, para vocês verem a diferença também das vogais e de outras coisas. Ok, vamos agora falar sobre o que é chamado de som curto e som longo das vogais. Cada vogal tem um som longo e um ou vários sons curtos. E o som longo é sempre o mesmo som que a vogal tem no alfabeto. A, E, I, O, U. Vamos olhar uns exemplos aqui para cada vogal. Então, por A, vamos olhar fat, fate. Fat, fate. Fat é gordo, fate é o destino, não é o destino tipo da sua viagem com ônibus, mas é o destino da sua vida. E temos uma coisa especial no AR, no A seguido pelo R, que o som do A é um som diferente. Tem dois sons com AR que são diferentes do som do A normal. Então, fat, fate e car, care. Esse car e esse care, o A tem um som diferente nos dois do que os sons do fat, fate. Car, care. No E, a gente tem aqui, por exemplo, bed, be. Bed, be. Na bed é cama. To be é ser, estar. Bed, be. E temos também com o ER também uma coisa especial que tem outros sons do que no E normal. O R, ele é especial, ele muda o som da vogal que vem antes dele. Então temos aqui her e here. Her, here, que é ela no objeto, ela, eu gosto dela, I like her. E here, aqui. Her, here. Temos o I, que temos o som curto sit aqui, e o som longo sight. Sit, sight. Sit, sight. Sit é sentar, sight é por exemplo, o site, como a gente chama site na internet, site. Só que em inglês é sight. É uma sílaba só, sight. No O, eu coloquei aqui essas duas palavras, card e code. Card e code. Card é um dos vários sons curtos que o O pode ter. Tem outros também, mas eu vou usar um só aqui, card. E code é o O, é o som longo do O, que é o som do alfabeto. O, card, code. Code significa bacalhau, code é um código. E temos o OR, que de novo é diferente do O normal, que é born e Portugal. Ou tem outros que são, por exemplo, work, world,
que é o mesmo som que na palavra her. Her, work, world, ok? E temos o U, onde temos aqui esse casal aqui de palavras cut e cute. Cut, o som curto, tem um outro som curto também, que é o som na palavra put, colocar. Put e cut, são dois sons diferentes, né? Put e cut. Mas aqui vamos olhar um dos sons curtos que é cut, e o som longo que é cute. Cute eu acho que existe em português, né? Cute, é tipo bonitinho, cute. Cut é cortar. Cut, cute. Então, eu mostrei aqui os sons curtos e sons longos das vogais. E o importante é dizer que esses sons longos normalmente só existem nas sílabas enfatizadas. Nas sílabas enfatizadas. Nas sílabas não enfatizadas, normalmente a gente tem um som de vogal que é chamado de schwa. Schwa é um som curto de vogal. Tem vários tipos de schwa. Vocês vão ouvir eles na minha pronúncia depois. Mas então, esses sons longos, como o E, o I, e o I, o O e o U, só existem nas sílabas enfatizadas. Então, vamos logo olhar aqui as palavras na tela. Finalmente, né? Eu ainda não expliquei quando é que tem o som curto e quando é que tem o som longo. De repente, vocês já conseguem ver pelos exemplos que eu coloquei, mas eu vou explicar bem explicadinho aqui também. Então, vamos primeiro olhar o I, que tem muitas palavras aqui com o I na sílaba enfatizada. A primeira é society, a segunda palavra na lista, society. Então, a sílaba pronunciada, enfatizada é a antepenúltima, sai. Society. E aqui temos, então, o CI, e a gente tem o som longo, I, como em sight. Por quê? Porque a regra diz que quando a sílaba termina com a vogal, a sílaba enfatizada termina com a vogal, tem um som longo. Society. Temos isso em outras palavras aqui também. Deixa eu ver. Em anxiety. Na segunda coluna em cima, variety também. O rai é a sílaba enfatizada e ela termina na vogal I. Então a gente tem o som longo. Variety. E a gente tem o som curto quando a sílaba termina com um consoante. Temos logo na quarta palavra, temos um exemplo disso. Activity. Tiv é a sílaba enfatizada. Tiv, T-I-V. Tiv termina em consoante. Então é o som curto. Activity e não activity ou algo assim. Não. Porque é tiv que é a sílaba activity. Industry. In termina em consoante, no N, né? Então é o som curto. Industry, e não o som longo, industry, algo assim. Industry. Ability. Bill, a sílaba enfatizada termina em L, que é um consoante. Então temos o som curto. Ability. Ok. Vamos olhar as outras vogais aqui. Vamos olhar o A, que temos o som curto do A várias vezes. Por exemplo, na palavra reality. Reality. Que a sílaba enfatizada é o L, L, termina com consoante, então temos um som curto do A, L, reality. Temos vários outros sons curtos do A, capacity, pass é a sílaba enfatizada e ela tem um consoante no final, o C, então é pass e não pays, capacity. Faculty, ou F-A-C. C é o consoante, termina em consoante, som curto. Faculty. Personality, now. E temos safety. Safety, na primeira coluna embaixo. Safety, que são quantas sílabas essa palavra? São 2 ou 3 sílabas? São 2. Porque safe é uma sílaba. Safety. E aqui a gente então vê uma regra importantíssima para o inglês. Aqui temos o som longo, né?
A, safe. Por que a gente tem o som longo? Porque a regra diz que quando temos vogal, consoante e E, essa vogal, A nesse caso, vira um som longo. Nessa lista que eu fiz no início, vocês vão ver que é o caso sempre, né? Fat, fate, fate. Temos o A, um consoante e um E, fate. Temos o sight, por exemplo, sight. Temos I-T-E, sight, som longo. Temos code, som longo. Temos queued, som longo, né? Então, sempre quando eu tenho essa vogal em questão e um consoante e um E, a gente tem o som longo na vogal em questão. Vamos olhar agora a palavra quality, quality, que a sílaba enfatizada é qual, qual, e esse A é um som diferente dos outros sons que a gente já falou. Qual. Esse som normalmente existe quando tem o A, L, L. Então, um A e dois L. Como na palavra all, todos, né? Call, chamar. Tem muitas palavras assim. E aqui tem só um L, mas mesmo assim é qual. É uma exceção, eu diria. Porque normalmente teria que ter dois L para ter esse som do O, qual. Mas então, quality. O E a gente tem várias vezes e ele sempre aparece com um som curto. Por exemplo, temos a palavra deputy, deputy, dep, a sílaba termina com consoante, som curto, E, dep. O mesmo som que em bed e não o mesmo som que em be, deputy. E penalty, mesma ideia. E eu pensei aqui nessa palavra, que significa divinidade ou deidade, acho que existe em português, é uma coisa com Deus, né? Divinidade. Deity, D-E-T, ou deity em americano, deity. Aqui a gente tem D-E como sílaba, e depois um I como sílaba, e depois um T-Y como sílaba. E esse D-E, que é a antepenúltima, é a sílaba enfatizada, e ele tem um som longo aqui, I, D, porque termina com a vogal, né? A vogal em questão. Deity. Então, eu já falei que o E tem um som diferente quando ele é seguido pelo R, por um R. E aqui a gente tem isso 3 vezes, por exemplo, na palavra university. University. E o temos nessa lista 2 vezes. Temos o na palavra property, que temos o prop como sílaba enfatizada, termina em consoante, então é o som curto, prop, e não o som longo, prop, né? Se a gente tivesse a palavra pro, seria pro, mas aqui é prop, property. E o U temos algumas vezes também no texto, por exemplo, na palavra opportunity. O to é a sílaba enfatizada e ela termina com vogal, com o U, então é o som longo. Opportunity. Beleza, gente? Eu espero que essa explicação das vogais faça sentido para vocês e que agora vocês entendam como se pronuncia as palavras nessa lista. E agora eu vou pronunciar todas elas como eu falei, primeiro com um sotaque britânico e depois com um americano. Vamos lá? O britânico, community. E o americano, community. Próximo. Society. E o americano, society. City. Americano, city. Britânico, activity. E o americano, activity. Industry. E aqui eu percebi que essa palavra na verdade nem cabe aqui nessa lista, porque ela tem T-R-Y. Me desculpem, por favor. Eu não sei o que aconteceu aqui. Mas ela segue a mesma ideia, né? Próximo. Opportunity. Security. Quality. Ability. Authority. Property. Reality.
responsibility, responsibility. Majority, majority. Safety, safety. Variety, variety. Possibility, possibility. University, university. Facility, facility. Identity, identity. Minority, minority. Difficulty, difficulty. Capacity, capacity. Faculty, faculty. Personality, personality. Poverty, poverty. Anxiety, anxiety. Diversity, diversity. Disability, disability. Deputy, deputy. Utility, utility. Penalty, penalty. Electricity, electricity. Capability, capability. Celebrity, celebrity. Stability, stability. Charity, charity. Intensity, intensity. Uncertainty, uncertainty. Complexity, complexity. Liberty, liberty. Equity, equity. Necessity, necessity. Gravity, gravity. Popularity, popularity. Ok, gente, valeu. Vocês estão ouvindo que meu sotaque britânico é meio forçado, meio pra ser engraçado, mas é mais ou menos assim que eles falam, só não, talvez não conheça esse tom de voz, né? Gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês tenham aprendido muito e, por favor, me deem um like se vocês gostaram e compartilham e tudo isso, né? E, gente, muito obrigado por assistirem e nos vemos em breve. Tchau!